O que o excesso de oportunidade faz com que eles atrapalhem aí na nossa, até da gente seguir em frente com os nossos talentos, né? E a gente também identificar os nossos talentos. E para isso, eu vou pegar o texto aqui do livro do Jacob Patrick, que fala sobre o óbvio que ignoramos, tá? Então aqui ele conta a história do Viktor Franklin, né, quando o tempo que ele passou lá no campo de concentração, e ele conta um pouquinho aqui, né, de tudo que eles viviam lá, e também traz uma experiência de uns pesquisadores. Essa experiência ela foi feita em 1971 por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Stanford, na Califórnia. O que eles queriam com essa pesquisa? Eles queriam entender por que os presos eram tão violentos, né? E aí o Jacob ele faz essa comparação com o campo de concentração, né? Por que os presos lá, as pessoas conseguiram passar, né? Muitas pessoas morreram, mas muitas pessoas sobreviveram, né? E Viktor Frankl foi um desses sobreviventes que deixou aí o livro e mais, acho que conhecido aí por muita gente, que é Em Busca de Sentido, que ele conta aí mais detalhadamente o que eles viveram lá, né? E o que esses dois textos quer dizer por esse excesso de oportunidade? Lá quando o Viktor Frankl passou por esse campo de concentração, o que aconteceu? O que acontecia? Eles tinham dois objetivos, né? Eles tinham que colocar o foco deles em duas coisas, que era havia somente duas alternativas, na verdade, né? Que era a luta diária pela sobrevivência ou a morte. Eles só tinham essas opções, né? Ou eles lutavam para eles sobreviver, porque eles passaram fome, passaram frio, eles eram agredidos, eles dormiam em uma beliche com 9 pessoas em uma cama, imagina. Então, assim, terrível a história, né? Se você for ler o livro, você vai entender. E também conta essa pesquisa que foi feita, né, esse estudo que foi feito com esses pesquisadores com esses presos. E como é que foi feita essa pesquisa para você entender mais ou menos? Eles pegaram pessoas, se eu não me engano, foram uma quantidade de pessoas que algumas seriam policiais e outras seriam os presos, tá? Então, tipo assim, não era a pessoa que escolhia, eles só foram 24 pessoas selecionadas, tá? Que optaram pelos mais, eles escolheram os mais emocionais, tá? Estáveis, todos eram brancos, de classe média, em perfeito estado de saúde física e mental. Nenhum deles possuía antecedentes criminais. Então, aí pelo sorteio, escolheram-se os agentes penitenciários e aqueles que seriam presos, tá? Então, foram 24 pessoas escolhidas e, como vocês viram, eram pessoas ficha limpa, ou seja, elas só iam participar de uma pesquisa porque os caras queriam saber o porquê que os presos eram tão violentos, tá? Então, e como é que foi feito? A pedido dos pesquisadores, a própria polícia, foi à casa de cada voluntário, né, das 24 pessoas que se inscreveu, com um mandado de prisão em mãos, acusando-os de assalto à mão armada. Em seguida, algemou e levou-os até o departamento da polícia. Então, ali eles foram fichados, né, pegaram as impressões digitais dele, foi feito todo aquele processo de quando uma pessoa passa ali para antes de ser preso, tá? E aí eles lá vestiram o uniforme, tá, de presidiário e foram colocados em celas. Então eles organizaram uma parte lá e fizeram celas que eram parecidas com os, né, não foram feitas essa pesquisa ela não foi feita exatamente assim dentro da cadeia. Eles montaram um cenário e aí um porão lá montaram celas e eles se foram lá trancados, se mantiveram trancados lá, tá? Tudo foi feito para simular um evento real, tá? Então, guarda aí a informação, né? Tudo que o Viktor Frankl passou lá, que eles tinham duas alternativas, que era a luta, né, ali para diária para ele sobreviver ou eles iriam morrer.
E aí, esse estudo aqui, assim que foram selecionados lá os que ficaram dentro da cela trancado e os que seriam policiais, automaticamente as pessoas já mesmo eles sabendo que ali era uma pesquisa, era um teste, entendeu? Não foi nada combinado, não foi falado que os policiais iriam fazer isso, que os presos iriam fazer aquilo. Não foi nada combinado, eles só foram jogados lá dentro e alguns iriam ser policiais, os outros se passaram por preso. E automaticamente, assim que iniciou a pesquisa, que foram colocados os presos na cela e os policiais passaram a ser policiais, eles simplesmente começaram ali eles se separaram, tipo assim, os policiais, eles começaram a ser mais agressivos com os presos, e os presos começaram a ter um comportamento mais de rebeldia, de serem submissos, e os policiais, né, os caras que se passaram por policiais, eles agrediam os outros, mas não fisicamente, porque não era permitido, mas agrediam com palavras, acordavam eles tipo de madrugada para eles fazerem flexões, mandava eles tirar roupa e tacava extintores neles. Então, assim, tipo assim, eles totalmente se transformaram. Esse estudo, ele era para durar 3 semanas, se eu não me engano. Era para durar 3 semanas e acabou que ela durou somente 6 dias. Por quê? Porque algumas pessoas tiveram furtos, outras tiveram crises de ansiedade, a violência ela aumentou muito, né? Entre eles, né? Entre os prisioneiros e os policiais, porque ele fala assim, ó, que já na primeira noite, presos e agentes tornaram-se inimigos. Os agentes acordaram os presos durante a madrugada e os forçaram a fazer flexões. Depois obrigaram os detentos a manterem o rosto voltado contra a parede e os agrediram com insultos verbais de toda a ordem. Na manhã do dia seguinte, os presos se rebelaram, né? Em contrapartida, os guardas se obrigaram a tirarem. Em contrapartida, os guardas os obrigaram a tirarem a roupa e disparar o conteúdo de extintores de incêndio contra eles. No terceiro dia, um dos prisioneiros teve um ataque de histeria. Deixa eu desligar aqui, que estão me ligando. Um dos prisioneiros teve um ataque de histeria, né? Então já começaram a surtar aqui, né? E aí eles foi liberado, né? Porque o cara ficou perturbado. No dia seguinte foram liberados outros 4, sobre o motivo de intensa depressão emocional, choro, ataque de fúria e ansiedade aguda. Os presos restantes decidiram fugir. Pode você ver. A situação se agravou tanto que Zimbardo, né, que era o responsável lá da equipe, sua equipe resolveram abortar o projeto e foi forçado a concluir em apenas 6 dias, mesmo após sair da prisão, né? Tipo, mesmo depois que os caras foram liberados lá, tipo, eles sabiam que aquilo era um teste, não era algo, era uma pesquisa, né? Vários participantes continuaram apresentando sérios distúrbios psicológicos. E né, como eu falei aqui, a gente vai comparar, que eu tô falando sobre excesso de oportunidade, comparando lá o porquê que muitas pessoas sobreviveram, né, lá no campo de concentração, porque eles tinham 2 objetivos, né, 2 alternativas, que era a luta diária pela sobrevivência ou a morte. Já ao contrário dos presos, eles não tinham um objetivo específico, né? Contrário dos presos lá o contrário dos presos que eu tô falando, que foi feita a pesquisa, né? Eles estavam ali mais conscientes de que eles poderiam deixar a prisão a qualquer momento, né? Então, sem nenhum impedimento, né? Diferente do pessoal lá que estava no campo de concentração. Em outras palavras, os presos lá do campo de concentração, eles tinham um propósito claro e específico de sobreviver.
E os presos de Stanford, eles tinham várias opções, né? Eles podiam desistir, eles podiam continuar ali, depois eles iam seguir a vida deles, ou seja, eles não estavam ali pela luta ou fuga, né? Ou totalmente, a mente deles estava totalmente diferente. O que esse texto está querendo dizer? Que o excesso de oportunidade, ele dissipa nossas energias e divide nossos pensamentos em tantos assuntos que a gente acaba que a gente fica refém da dúvida e da insegurança. E isso acontece, né? Ele até trouxe um exemplo aqui no livro. Isso acontece, um exemplo clássico é quando nós estamos preso, né? Quando a gente tá, é como se fosse uma síndrome, né? Quando a gente entra nessa síndrome, nesse excesso de oportunidade, a gente observa o pessoal aí quando vai prestar o vestibular, né? Os alunos na época de prestar o vestibular. Uma das orientações mais comum é aqueles que se inscrevem em 2 ou 3 universidades e em cursos distintos. Por quê? Porque caso não consiga ingressar no curso de sua preferência, haverá uma segunda opção, um curso menos competitivo, né? Se a sua prioridade, por exemplo, é jornalismo, né, é o que você quer fazer, é a sua, você sente que você tem vocação para isso, a segunda opção pode ser uma educação física, tipo, é um curso totalmente fora daquilo que você queria fazer de verdade. E um curso bem menos disputado, né? E que por isso oferece maior possibilidade de você conseguir ingressar aí na universidade. E o que está acontecendo nesse caso é quando a gente coloca essas opções, é a negação do nosso talento. Né? A gente não mede, a gente não tem noção disso. A gente simplesmente segue o que as pessoas estão dizendo, se inscreve em vários cursos, mas o que você quer mesmo, você acaba não se esforçando tanto, né? Porque, tipo assim, se eu não conseguir passar aqui nesse que eu quero, que seria o, sei lá, psicologia, direito, medicina, eu vou para outro. E aí você acaba aí negando os seus talentos naturais, né? Por falta de persistência, você acabará frequentando um curso no qual você possui menos inclinação vocacional e a sua vida profissional será uma enorme frustração, que é o que acontece com a maioria das pessoas hoje, uma porcentagem muito grande que não é culpa, né? Não vou falar que não tem culpado nisso, simplesmente essa identificação de talento, ela teria que ser matéria escolar, isso deveria sair de dentro do nosso meio de educação, né? De você já ali identificar o seu talento, né? Tem pais que consegue trabalhar isso, mas a maioria de nós não, porque a gente está tão preocupado que a gente tem que trazer dinheiro para dentro de casa, que tem que sustentar isso, fazer aquilo, que a gente não pensa nessa parte principal. Aí a gente cresce, né? Faz uma faculdade meia boca, entra no trabalho qualquer, porque muitas pessoas fazem faculdade e depois nem seguem na área que ela estudou, entra em outro trabalho qualquer, que ela só entra porque ela precisa pagar as contas, e com isso o nosso talento, ele simplesmente é abafado, o nosso talento simplesmente é deixado de lado, né? O seu talento é simplesmente guardado na gaveta e enterrado lá, assim como aquele servo fiel lá, né? Quando da parábola dos talentos. A gente enterra por medo e insegurança. Então, o que eu quero trazer para você refletir hoje, né, através desse vídeo aqui, que eu estou estudando e eu estou vindo gravar os vídeos até para me fixar e compreender, né, isso, e também ajudar você, né, se você que assistir esse vídeo aqui, entender que para você olhar para sua vida, você refletir hoje, pare e olha para sua vida, né? Que você está frustrado com o que você está fazendo? Ou você faz e você não vê resultado, você se sente perdida, né? Por mais que você faz, você é uma pessoa esforçada, você não é uma pessoa preguiçosa, mas mesmo assim você não vê resultado. Isso, com certeza, né? Isso provavelmente é porque você não está
indo em direção àquilo que você tem de mais forte aí, que é o seu talento, né? A olhar para os seus pontos fortes. Como eu já falei em outros vídeos, a gente fica muito focada somente em melhorar os nossos pontos fracos, né? E com isso, aquilo que a gente é bom mesmo, aquilo que a gente faz aí com muita naturalidade, a gente deixa pra lá, pá, porque é óbvio pra mim, tipo assim, mas como assim que eu tenho que olhar pra isso se eu faço com tanta facilidade? É exatamente aí que tá o segredo. Por você fazer com tanta facilidade, você consegue aí ter sucesso, não se sentir frustrada, você consegue ter muito mais resultado com aquilo que você já tem aí, que já o nosso talento ele já faz parte do nosso DNA. Nós já nascemos com o nosso talento ali formado, tá? Desde a nossa infância. Então, só que nós simplesmente fomos levados, né, pelo meio, a sociedade nos leva a gente deixar de lado, a gente não olhar para aquilo que a gente tem ali de mais valioso dentro de nós, tá bom? Então, esse vídeo de hoje é sobre isso, sobre esse excesso de oportunidade. Então, analisa a sua vida, verifica se você está frustrada onde você está hoje e o que você faz de melhor. O que você faz com tanta facilidade e vê se você pode mudar o rumo da sua história, sabe? Começa fazendo aos pouquinhos. Não tô falando que você tem que largar a mão de tudo que você está fazendo hoje, ou começar um negócio do zero, né? Ou ir para outra área. Mas identifica. O primeiro passo é você identificar. Você identificou o que você faz com mais naturalidade, com mais facilidade? Identifique qual área que você poderia aplicar esse seu talento. Qual área que você poderia seguir? E aí você começa a estudar sobre isso, você começa a aplicar na sua vida isso, porque isso vai te ajudar até você ter clareza, né, do que você realmente quer fazer de verdade. E você tem que encarar, tá? Porque o nosso talento, ele é a chave do nosso sucesso, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.